Ciel. Ciel, Cheru, é o sétimo membro da agência funerária da Santa Igreja. Anteriormente uma encarnação de Michael Roa Valdonjon, ela se disfarça na escola de Souya, atuando como sênior de Shiki Tono. Ela é uma das 6 heroínas de Tsukihime, um pedaço de lua de vidro azul, Tsukihime o outro lado do Jardim Vermelho e da série Tsukihime Remake. Nome de nascimento: Elesia Ereixia. Uma menina nascida no interior da França em uma família de padeiros. Ela vivia feliz, ajudando o pai na padaria e frequentando a escola. Devido a um alto grau de potencial mágico, ela nasceu como a 17ª encarnação de Michael Roa Valdonjon. Seu 16º foi destruído por Arquade Brunestud antes que ele tivesse a chance de encontrar uma linhagem familiar com riqueza e poder. Ele só poderia cumprir o requisito de que sua próxima encarnação tivesse potencial físico, então ele nasceu em uma família normal sem qualquer posição social. Seu corpo, em vez disso, tinha um potencial mágico extremamente alto, que é o mais próximo em poder de seu corpo original em todas as suas encarnações. Tudo mudou em torno de seu 12º aniversário, quando Roa finalmente começou a se manifestar, fazendo com que ela se tornasse uma vampira. Ela começou a sentir impulsos violentos anormais, mas sempre os mantinha sob controle. Ela queria quebrar o pescoço de seus amigos sem motivo, e a visão de um mendigo na estrada era tão engraçada que ela queria esfaqueá-lo com uma faca. Ela tentou ao máximo resistir aos impulsos trancando-se em seu quarto. Não era o mesmo que possessão, pois ela equiparava os sentimentos àquelas pequenas paixões destrutivas normais que todos os humanos possuem solidificados dentro de sua mente. Ela sabia que algo terrível aconteceria se ela os deixasse assumir o controle, então ela tentou não ver ninguém ou fazer qualquer coisa para evitar odiar alguém e provocar seus sentimentos. Tornou-se demais para suportar, então ela se trancou em seu quarto. Trancar-se foi um grande erro porque isso deu tempo para sua mente se espremer e finalmente superar seus limites. Ela foi completamente substituída por Roa depois desse ponto, mas ainda sentia as ações dele como suas. Com apenas o pensamento de sua sede, ela deixou seu quarto pela primeira vez em meses, e trazendo sorrisos para seus pais preocupados, enquanto eles corriam para recebê-la, mordiam seus pescoços e chupavam seu sangue. Roa gostou muito da quantidade de poder que o corpo lhe deu. Devido a ela não ter posição social, ele levou tempo para assumir, e era difícil fazê-lo sem que as pessoas percebessem. Roa no corpo de Ciel assumiu sua aldeia, e eventualmente se tornou uma figura central do que seria chamado de incidente francês. Ele cometeu várias atrocidades com os cidadãos, pois gostava de usar um corpo com verdadeiro poder, mas não era tão selvagem quanto em tempos anteriores e sem tanto sangue derramado. A vontade da encarnação ainda vem do corpo, então ela ainda tinha algum poder sobre suas ações. Ela pegou as pessoas da cidade que amava, uma a uma, e humilhou e mutilou suas almas. Ela imaginou que iria enlouquecer, mas também imaginou que a insanidade a faria cometer ainda mais pecados do que antes. Ela tentou minimizar os danos para perseverar e manter sua sanidade. Levou apenas um mês antes que ela estivesse no controle total deles e brincando com suas vidas como quisesse. Seu único consolo foi que terminou rapidamente. Depois que a cidade estava completamente sob o controle de Roa, ele foi inevitavelmente caçado por Arquade. Ela o encontrou em uma noite com uma lua carmesim, e ele foi morto após a briga. Mas depois de ser derrotado por Arquade, Roa foi transferido para a próxima encarnação e o cadáver levado pela Santa Igreja para a cura reviveu como Elesia, com sua personalidade original sem qualquer influência de Roa, enquanto Roa mudou-se para sua próxima encarnação, Shiki Tono. A garota, agora imortal enquanto Roa estiver viva, descartou seu nome, foi batizada como Ciel e se juntou à igreja como caçadora de vampiros. Para um dia morrer como humano. Ela foi pessoalmente recrutada para a agência funerária pelo diretor, Narbarek. Ela se tornou uma executora com apenas 13 anos devido à sua forma única de imortalidade e conhecimento obtido de Roa. De acordo com Noel, uma vez ela passou um ano inteiro à espreita no esgoto de uma cidade europeia apenas para matar um único vampiro. O vampiro tinha a capacidade de monitorar toda a cidade como se fosse seu próprio corpo, permitindo que monitorasse qualquer intruso, mas teve problemas para localizar pessoas nos esgotos devido ao quão imundos eles eram. Ciel esperou até que ela tivesse a oportunidade de atacá-lo, conseguindo fazer a matança depois que o vampiro eliminou um grupo de outros executores que foram enviados para matá-lo, atacando por baixo quando não o esperava. Matar vampiros é tudo em que ela é boa, e tudo que ela tem feito todos os dias desde que se juntou à igreja. Ciel detém o 7º assento na agência de enterro, juntamente com o codinome Bou Yumi. Antes dos eventos de Tsukihime, Ciel derrotou e matou 3 dos 27 ancestrais dos apóstolos mortos, o 7º Einashi, o 22º Shonklai Petastructure e o 25º Bezer.
Ela atualmente possui Einache, Bezé e Cronclas Idea Bland, e os utiliza para facilitar Magecraft único. Noel é seu aluno, que ela havia recebido como estudante 5 anos antes, depois de ter entrado em conflito com um bispo. Sentindo a reencarnação de Roa, Ciel se alocou sozinha na cidade de Souya para puni-lo. Ela vive uma vida dupla, se livrando constantemente dos vampiros em constante proliferação à noite e se infiltrando em uma escola durante o dia para investigar e observar seu candidato a corpo Roa, Shiki Tono, filho mais velho da família Tono. Apesar de suas suspeitas sobre a atribuição de seu aluno Noel, ela tenta usar Shiki para selar ou destruir Roa, mas as coisas não saem como planejado. Aparência. Ela parece ter entre 16 e 18 anos. Em Melt Bland, Type Lumina, Vlov Arcangel menciona que ela se parece muito com sua oitava esposa. Personalidade. Ela se apresenta como veterana na escola de Shiki, mas na verdade é uma executora da igreja sagrada que veio para Souya depois de Roa. O povo da igreja a chama pelo nome pejorativo 15. Embora ela explique seus segredos para Shiki enquanto ele se envolve na situação, a mulher misteriosa não lhe diz nada sobre si mesma. Ela é legalmente boa. Extrovertido, tímido e ativo. Ciel tem uma personalidade geralmente calma e carinhosa. No entanto, ela também é intrometida e curiosa, e não pode deixar pessoas preguiçosas ou deprimidas sozinhas. O personagem cuja personalidade melhor se encaixa no arquétipo da irmã mais velha. Ela cuida das pessoas e faz tudo o que elas pedem. Ela está satisfeita com sua posição de representante de classe, mas as coisas ficam diferentes se ela se tornar afetuosa com a pessoa que está ajudando. Sua provocação pode ficar mesquinha. Talvez ela só goste de incomodar seus entes queridos. No entanto, isso é apenas o Ciel básico. Ela usa uma persona diferente como executor, para que possa se tornar uma máquina de sangue frio para cumprir seus objetivos, se necessário. Habilidades. Ciel é um membro da Burial Agency, executores especiais destinados ao assassinato de apóstolos mortos, como um santo fracassado que rivaliza com toda uma assembleia do oitavo sacramento. Ela se tornou uma executora com apenas 13 anos devido à sua forma única de imortalidade e conhecimento obtido de Roa. Noel a chama de monstro, que tem um corpo mais imortal do que qualquer vampiro. Seu corpo tem um potencial físico e mágico extremamente alto, permitindo que ela salte para o topo de postes de luz, salte de prédios e entre telhados e carregue uma pessoa a toda velocidade sem suar a camisa. Ciel é um mestre do disfarce, sendo capaz de interpretar ambos os papéis de um estudante do ensino médio e um executor. Ainda mais impressionante, ela pode herdar diferentes traços de personalidade de cada papel distintamente. Combate. Ela pode ser chamada de onipotente em qualquer arma que usar. Ela não tem verdadeiros favoritos, mas as armas são as únicas que ela gosta no geral. Embora prefira utilizar armas de combate como espadas e revólveres, ela é bastante forte como mago, pois é sua natureza real, mas ela normalmente não a utiliza por causa de sua antipatia por recorrer ao conhecimento de Roa. Em Type Lumina, Ciel usa uma variedade de movimentos de artes marciais, de chutes e socos a arremessos e jabs, junto com suas Black Keys. Ciel foi ensinado esgrima por Bezé, sendo seu último discípulo. A técnica de Ciel é superior à de Vlov Arcangel, no entanto, ela perde a luta como resultado do princípio de Vlov comer continuamente nela. Como o Power de Ciel, Kanzen Bush e Eru, seus principais ataques costumam usar armas, no estilo de Blaze, Blade e Break, e seu armamento pesado apresenta força bruta e aprimoramentos mágicos. Chaves pretas. A principal arma de Ciel como executor são as chaves negras, uma das armas escriturísticas padrão da igreja criadas a partir de páginas da Bíblia através de Magecraft. Embora vista como uma arma arcaica inferior às armas de fogo modernas e mais difícil de usar do que Ashlocks pela maioria dos executores, Ciel considera as chaves negras uma das ferramentas mais eficazes à sua disposição, dizendo que elas pertencem às armas conclusivas, que não fala o senador Gran Fatima. Ela prefere usá-los devido à sua conveniência, podendo criar quantos precisar no local, desde que tenha energia mágica e os carregue para onde quiser. Ela também os acha convenientes por serem fáceis de passar pelo aeroporto e pela segurança da fronteira, e não exigir a manutenção pesada que a sétima escritura sagrada faz. Eles também são mais úteis durante seus deveres de resgatar as vítimas de ataques de vampiros, pois ela pode escondê-los sob suas roupas para não intimidar civis assustados da maneira que carregar uma arma grande como o sétimo faria. Ciel utiliza suas chaves negras como arma primária em conjunto com a técnica secreta de artes marciais da agência de enterros conhecida como efeito placa de ferro, mas também as usa como um canal para sua magia, usando-as para demarcar os limites de suas barreiras e canalizar feitiços como o rito de cremação e o rito de internamento neles em combate.
Ela também mostra a capacidade de criar e controlar telecineticamente um grande número de chaves negras. Durante sua luta com Noel, ela manifesta centenas deles no ar e ordena que eles caiam como chuva para destruir os servos mortos-vivos do vampirizado Noel. Seu grau de controle sobre eles é tal que nenhuma arma errou seu alvo. Instrumento de tortura, Vardim Pen. Um dispositivo conceitual reaproveitado em uma armadura, é modelado em um Iron Maiden WP, um instrumento de tortura feito para identificar bruxas. Todos aqueles que usam a armadura não podem tirá-la até que a armadura tenha afirmado se eles são uma bruxa ou não, morrendo se ela os declarar uma bruxa ou se eles tirarem a armadura cedo, mas ao mesmo tempo o usuário não pode morrer até que a armadura termine de afirmar. Ciel pode fazer um grande uso desta armadura, pois sua maldição fará com que ela reviva quando ela morrer pelas afirmações da armadura, e também a reviverá quando ela morrer removendo a armadura, permitindo que ela a reutilize. Ao mesmo tempo, a própria armadura a impediria de morrer de qualquer ataque enquanto afirma se ela é uma bruxa ou não, minimizando o número de breves lapsos entre ela morrer e reviver. Ela usou essa armadura na batalha contra Vlov Arcangel, o dispositivo que a impedia de morrer contra as temperaturas de zero absoluto de seu princípio. Embora ela pudesse sobreviver contra o princípio dele no final, as temperaturas a matariam constantemente e a impediriam de se mover ou lutar. Outro equipamento. A roupa de freira de Ciel, que atua como sua principal roupa de executor, é um armamento para todos os fins, levemente armado, com incríveis habilidades de proteção. Em comparação, a Vardim Pen que ela usou contra Vlov é para lutas até a morte. Magia. Ciel é extremamente talentoso em Magicraft, tendo por mero acaso mutado para nascer com circuitos mágicos muito poderosos. Afirma-se que, se a geração média de mana dos magos era 20, então a de Ciel é 5.000. Ciel tem mais de 2 vezes a quantidade de energia mágica do que o recordista da Torre do Relógio, MC Donel Trambelil Elrod, mesmo que sua regeneração de energia mágica seja incomparável. Ela também herdou uma variedade de feitiços do conhecimento de Roa, como sua numerologia, encantamento de alta velocidade, encantamento repetitivo simplificado, sugestão e necromancia. Devido ao seu passado com Roa, ela se recusa a usar qualquer um de seus Magicraft a menos que seja absolutamente necessário, como ao lutar contra Dead Apostles Ancestors ou True Ancestors, confiando nos sacramentos e armas que ela obteve da igreja em lutas normais. No entanto, como Roa observa, porque ela tem uma aptidão incrivelmente alta, ela nunca aprendeu as necessidades de ser eficiente e precisa. Como resultado, seus feitiços podem ser incrivelmente desperdiçados. Ela é altamente qualificada no uso de sacramentos, tendo inventado um feitiço conhecido como Tower Ring, Tower of Prisonmente para conter Arquade. É um poderoso campo delimitado, de natureza semelhante aos usados por Noel, que é forte o suficiente para conter temporariamente um ancestral apóstolo morto. É conceitualmente baseado na Catedral de Estrasburgo da Santa Igreja WP que permaneceu durante séculos como o edifício mais alto do mundo. Foi insuficiente para conter Arquade, no entanto, forçando Ciel a tentar usar o Catedral e Deabland de Shonkley. Durante o modo Arcade do Dead Apostle Noel terminando em Type Lumina, Ciel usa um rito de batismo para acabar com ela. Ela pode mudar sua aparência física, como visto quando ela assume a forma de uma garota do ensino médio diferente e pode voltar à sua aparência original, derretendo sua aparência atual. Ciel também é capaz de alterar e apagar as memórias dos outros, como visto quando ela tira as memórias de Shiki dela. Noel explica que Ciel usou sua magia de sugestão para enganar Shiki e todos na escola. De acordo com Noel, a quantidade de energia mágica necessária para lançar constantemente sugestões de magia em tantas pessoas quanto ela fez na escola é tão imensa que só ela poderia ter feito isso. Sangue de ideia. Durante sua luta com Arquade, Ciel revela estar na posse de 3 Ideabloads of the Dead Apostles Ancestors que ela matou, BZ, Einash e Shonkley Petastructure, localizados em seu peito, abdômen e mão direita, respectivamente. Ela também adquiriu o Ideabland de Vlov Arcangel depois de matá-lo, mas para reabastecer sua energia mágica, ela o transformou em um reator de energia mágica, ao custo de sua humanidade e tensão em seu corpo. Funciona apenas por um curto período de tempo, estima-se que o Ideabland de Vlov dure apenas menos de 3 minutos antes de se esgotar. Enquanto alimentado pelo Ideabland, cantando Set, Code Galgalin, Ciel é capaz de completar um feitiço de encantamento de 10 contagens repetidamente em uma única respiração. O resultado desse feitiço a cada vez liberava relâmpagos com 2 milhões de volts. Ela pode usar um deles, Cronclas Catedral, para criar uma variante do uso Ideabland do original, embora ela não possa fazer o mesmo com os outros 3. No caso de Vlov, é porque a base de seu Ideabland não está maduro o suficiente para criar uma magia maior a partir dela, muito menos tecer uma nova, em vez de usá-la como um reator de energia mágica.
No entanto, ela é capaz de contornar Deza e Einache usando Idea Bloods para iniciar Magecrafts separados que Ciel criou. Calvária Galgalin, Estrela da Calvária, uma roda angelical implantada na estratosfera, brilhando com a luz do sol focada. Um refletor criado com Magecraft. A lâmina de luz de 50 km de comprimento e 10 km de largura em direção à superfície pode ser comparada a uma aurora que possui massa ou uma guilhotina de luz. É a maior Magecraft que Ciel surgiu depois de derrotar o Ancestor que era seu mentor de espada. Aparentemente ela usa seu Idea Blend para iniciá-lo. Depois de disparar com força total contra Arquade, a energia mágica restante foi usada para disparar um último tiro, e foi esse movimento que virou a mesa no final do jogo. Demora 3 minutos para ser implantado, que é a principal desvantagem do feitiço. No entanto, em termos de mistério, está no mesmo nível de Excalibur, embora seu uso seja muito diferente. Forte Gótico. Catedral, um campo bondade do tipo isolamento, transformador de fase, desenvolvido para conter os apóstolos mortos rank nona. Originalmente pertencia ao reino significante ancestral, e era uma muralha com 30 km de diâmetro que isolava tudo que encerrava do mundo exterior. Comparada com a original, a versão de Ciel é uma barreira conceitual que só pode conter uma única instância ou tipo de objeto. Por outro lado, possui uma função de distorção de espaço que faltava no original, permitindo ao usuário alterar o tamanho do espaço à vontade. Ciel afirma que dependendo de como você o usa, pode se tornar a maior arma. Como esta magia maior exige um tipo especial de energia mágica para ser usada, ela não pode ser facilmente usada repetidamente. Ciel é capaz de usá-lo 2 vezes antes de precisar reabastecer a energia mágica restrita do sangue da ideia, o que não é fácil. Emissário do Céu, Crucificação Reverb. Folhas de Aço, Ondas de Ferro. Ideia Sangue número 7, Floresta de Einache. Floresça adiante, Altar do Bosque. Não dê um golpe fatal, mas mantenha nosso inimigo vivo em uma dor sem fim. Encantamento de Ciel para ativar Idea Blend de Einache. Ciel também tem um feitiço de Magecraft maior derivado do Idea Blend de Einache conhecido como Bell Tower devido à obtenção de seu Idea Blend depois de derrotá-los. As funções completas do Bell Tower são desconhecidas, mas Ciel é capaz de usá-lo para infligir dor sem fim a um inimigo. Imortalidade. Ciel possui uma forma única de imortalidade que a mantém viva enquanto Roa estiver viva. A razão pela qual Ciel originalmente revive depois que seu corpo foi morto por Arquade e foi abandonado pela alma de Roa tem a ver com seu potencial mágico. O poder de regeneração de seu corpo é tão excepcional que ela será capaz de reviver. Depois que seu corpo reviveu dessa maneira, o mundo, reconhecendo sua alma como Roa, causou uma contradição. Enquanto ela viveu como uma pessoa única por seus primeiros 12 anos, ela era uma humana nascida como Roa. Ela é ela mesma, mas também é Roa porque o nome de sua alma é Roa de acordo com o mundo. Ela ganhou uma forma de imortalidade devido à contradição, sempre a revertendo ao seu estado original, não importa o dano, seja letal ou não. Ela não pode envelhecer, então ela não pode morrer de velhice. Mesmo que ela seja incinerada em cinzas, o tempo a reverterá ao seu estado original. Ela não é capaz de morrer sob nenhuma circunstância, o que significa que ela pode ser morta a cada momento de um mês inteiro sem uma única consequência negativa para seu corpo. Não é cura ou regeneração, mas mais como quaisquer feridas causadas a ela são rebobinadas. Depois de cortar o pescoço, o sangue espirra por toda parte, mas em um momento, a ferida e todo o sangue desaparecem, retornando ao que era antes, como se estivesse sendo rebobinado como um vídeo. Até mesmo poças de sangue são instantaneamente revertidas, sem deixar vestígios de terem existido, e seu coração começará a bater novamente mesmo com uma espada atravessada em seu cérebro. A habilidade não remove objetos estranhos que a empalam, então ela ainda ficará presa no lugar, mesmo que eles não possam matá-la. Embora seja útil em batalha, não permite que ela compita com Arquade em combate direto. Embora ela não possa morrer, Arquade pode matá-la repetidamente para impedi-la de retaliar. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!